Muito bem, então, vamos para a nossa terceira e última parte dessa primeira revisão, né? Desse conceito básico de administração e as funções da administração. Vamos apelar para o charme e o carisma da Sofia aqui no meu colo, para a gente concluir esse trecho que vai ser bem curtinho, né? Para que vocês não fujam daí e fiquem ligados com a gente, ok? A gente tentou correr no vídeo anterior para falar um pouco do papel do administrador, né, dentro dessas funções de direção dentro de uma organização, né? E então não custa nada a gente aproveitar agora e falar um pouquinho com calma, né? Administradores, gestores, são pessoas que devem, como vocês já viram, conduzir todo esse processo visando eficiência e eficácia, né, da organização. Gestores atuam nos diferentes níveis, no nível do planejamento, no nível tático e no nível operacional, desempenhando diferentes papéis, mas em cada um desses níveis a gente observa a importância do administrador como uma autoridade formal, né? Uma pessoa a quem os outros colaboradores de uma organização devem se reportar, a quem devem seguir e por quem devem ser orientados. Então, o papel do administrador é também um papel de certo status e destaque e ele deve ser valorizado. É preciso que nos desafios contemporâneos a gente esqueça aquela ideia de que o chefe manda e a gente entenda que o líder há um líder que é seguido, né? Então, um líder ele precisa ser uma referência, um profissional competente, conhecedor daquilo que ele está fazendo, né? Para isso é importante que esse agente organizacional ele construa, absorva habilidades, como a gente mencionou anteriormente, habilidades conceituais, habilidades técnicas e interpessoais para poder saber lidar com as pessoas, passar, transmitir segurança e conhecimento dessas práticas, né? E poder orientar, sugerir, ensinar as pessoas a desempenhar o seu papel da melhor forma possível. Nesse sentido, a gente pode falar em administradores como monitores da informação, aqueles que vão acompanhar o desenvolvimento do trabalho e vão saber indicar, apontar de forma apropriada a, a qualidade do trabalho, quando não está contento, saber chamar e orientar, informar, quando está adequado, saber motivar e valorizar esse desempenho, mas é também alguém que tem que ter esse papel, ou também esse papel disseminador, né? Dentro das informações de uma organização. É alguém que sabe comunicar, informar, que sabe conectar os diferentes departamentos ou as diferentes funções de modo a criar uma organização coesa, coerente, que corre atrás de processos mais eficientes, não só eficazes. É verdade, não estou mentindo não. Você acha que eu estou mentindo? Não estou não. Diz para eles, não é? É. Enfim, administradores são líderes e como líderes eles têm que assumir também a sua competência para decidir, né? Diante de um processo cheio de possíveis percalços, desafios, dilemas, é preciso que administradores saibam solucionar conflitos entre pessoas, conflitos de processo, conflitos de mercado, né? Que também possam saber delegar recursos, possam entender que em algumas situações não dá para ser eficiente, tem que ser eficaz, alcançar os objetivos, como a gente já mencionou no vídeo anterior e deu um exemplo de uma situação, né, em que isso pode acontecer.
e saber entender que algumas vezes é mais importante delegar para o marketing, que é o departamento que cria, né, uma imagem corporativa, às vezes é para a área de vendas, para alcançar melhores resultados, às vezes é um equilíbrio para ter uma harmonia organizacional, às vezes é com coisas que nem tem a ver com venda direta, como a questão da responsabilidade social, ou por aí vai. Né? É nesse sentido da gestão de recursos que a gente completa ou encerra a nossa revisão, lembrando de alguns tópicos que certamente são os desafios para um administrador, e vocês que são da área de contabilidade, mas podem muito bem gerir uma empresa ou auxiliar a gestão de uma empresa, precisam ficar atentos. Né? É preciso a gente lembrar que hoje a gente vive um mundo global, né? E conforme o seu tipo de negócio, não precisa ser um negócio muito grande. Né? Tá aí a ideia do agronegócio, da indústria criativa, da indústria de tecnologia. Né? O mundo hoje ele não tem fronteiras. A gente precisa ter visões globais de negócio. A produção de vários tipos de produtos e serviços hoje ela pode ser orientada não só para atender o mercado local, mas como o mercado global. Né? Sobretudo quando temos produtos muito segmentados, muito específicos para determinados nichos de mercado. A gente também precisa entender que uma organização não é um sistema fechado, e sobre sistemas fechados, abertos, a gente vai falar mais à frente na nossa próxima revisão de aula, mas hoje a gente vive um mundo não só global, mas também multicultural. E dentro dessa multiculturalidade a gente tem que rever nossa visão de mundo, o nosso pensamento de mundo e entender que esse pensamento influencia também dentro da organização, como ela funciona, como a gente lida com as pessoas, como a gente cria processos e práticas. Então, administradores precisam estar muito cientes dessas diferenças culturais para planejar e dirigir essas melhores práticas dentro da organização. Nesse sentido, a gente acaba entendendo hoje que as empresas entendem que são sistemas. Comemora porque é verdade. As empresas precisam reconhecer a partir dos seus líderes, né, que elas são estruturas flexíveis, que o processo de inovação demanda muitas vezes que essas empresas sejam rápidas nas suas tomadas de decisão, que elas sejam rápidas nas suas adaptações às mudanças, e por isso elas não podem ser tão rígidas ou tão burocráticas, ainda que a burocracia tenha os seus predicados, que a gente vai falar mais à frente. Dá tchau pra galera. Dá tchau assim. Dá tchau. Pronto, tá liberado. Bom, voltando aqui rapidamente, a gente não pode esquecer da tecnologia como um fator que influencia, então hoje o trabalho muitas vezes é feito em redes e equipes, a gente está enfrentando aí um novo estilo de vida em função dessa pandemia, e isso faz com que a gente veja também como a gente pode voltar a uma certa normalidade a partir do teletrabalho, do trabalho à distância, usando as ferramentas de comunicação, e a gente pode trabalhar de outras formas, que não por uma linha muito reta, uma narrativa muito de começo, meio e fim, mas que a gente pode trabalhar por partes, como projetos que depois se integram como um todo dentro do planejamento dessa organização. Então, algumas situações de mercado podem ser favorecidas por essa visão de um trabalho em rede, em equipes, por projetos, né? Assim como a gente verifica que esse tipo de trabalho muitas vezes necessita de uma força de trabalho mais qualificada e multidisciplinar, né? Então, cada vez mais as empresas precisam antenar e os administradores precisam ter isso em mente, né? De que equipes são formadas por pessoas com conhecimentos, saberes diferentes, que se somam, que se integram e buscam uma finalidade comum, né? Por fim,
duas coisinhas. A gente precisa lembrar que as empresas não desenvolvem produtos e serviços para ganhar dinheiro. Não, esse tempo já foi. Hoje as empresas concorrem num mercado amplo, dinâmico, global. Então elas precisam ter em mente que produzir para vender é fácil. Produzir para vender de novo é que é difícil. Logo, o foco das empresas hoje é atender a satisfação dos clientes e estabelecer relacionamentos duradouros. Para isso é preciso também ter uma ética dos negócios, um jeito adequado, correto de se relacionar com as pessoas internamente e externamente, com todos os stakeholders, ou seja, com todos os diferentes públicos, né, que constroem a imagem de uma organização. Às vezes são o público interno, às vezes são os consumidores, às vezes são concorrentes, fornecedores, imprensa, sociedade e até o Estado. Ok? Bom, com isso a gente encerra a revisão desse nosso primeiro assunto visto, né? Junto com esses vídeos a gente vai disponibilizar algum material para leitura e uma atividade que serve de fixação para esse conteúdo. Eu espero que vocês gostem desse material. Caso alguma coisa tenha passado, por favor, organizem perguntas. Caso alguma coisa não tenha ficado clara, organizem perguntas. Caso essa aula tenha despertado interesse sobre alguma coisa que tenha a ver, mas que não foi dito, façam perguntas. A ideia é que a gente reúna essas perguntas até o final da semana, para que na próxima segunda-feira a gente tenha, além dos vídeos de aula, a gente também tenha um vídeo para a gente debater e responder ou desenvolver alguma coisa sobre esses questionamentos, ok? Bom, agora o dever me chama, o outro dever me chama, eu vou falar com a Sofia aqui. Tchau, até o próximo vídeo.